Estamos ao vivo, verificando aqui. Estamos ao vivo. Olá, você do Hora, aqui é o Henrique Dourado. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Devocional do Hora, tá bom? Você que está vendo esse vídeo gravado no IGTV, você pode arrastar a barra do tempo para frente e ir direto na nossa palavra do dia. Mas aqui a gente vai sem enrolação mesmo. Somente alguns avisos breves antes. Hoje é sexta-feira, dia 11 de junho, e o nosso devocional funciona assim. Todos os dias, às 10 horas da manhã, horário de Brasília, eu entro ao vivo para fazer o nosso devocional. E nós seguimos um capítulo por dia. Estamos no livro do Evangelho de João. No livro do Evangelho de João. E hoje estamos no capítulo 5. Mas como funciona? Nós não lemos o texto inteiro, não. Nós lemos antes o capítulo 5, o capítulo do dia, e chegamos aqui com um resumo daquilo que Deus falou no nosso coração. Outra informação importante, não é um estudo bíblico, não vamos levantar temas teológicos aqui, nem nos aprofundar de forma teórica. É simplesmente um devocional simples, onde nós lemos o capítulo do dia e simplesmente destacamos aquilo que Deus falou ao nosso coração, tá bom? Então hoje no capítulo 5, indo direto, grande amigo Gabriel aí, ó, nosso convidado da semana que vem no podcast, vai ser top. Deus te abençoe, meu irmão. Abraço aí. Então hoje no capítulo 5 do nosso devocional do Evangelho de João, ele basicamente conta uma história. Que eu poderia dizer que se divide em duas partes. Primeiro é a história em si, como aconteceu, de um homem ali que não podia andar, não tinha condições de andar, e tinha alguns milagres que aconteciam em volta dele, e durante vários anos ele viu vários milagres acontecer, ele estava atrás desse milagre, ele estava em busca desse milagre, mas isso nunca aconteceu. E ele ficava ali deitado numa cama, perto do lugar onde acontecia o milagre. Deixa eu só puxar um pouco, eu estou muito encurvado. Aí pronto, ficou melhor. Então ele ficava ali, mas isso não acontecia. E por anos ele ia no lugar onde acontecia o milagre e não acontecia com ele. Então, de repente ele tem um encontro com Jesus, literalmente, e esse milagre acontece. E a segunda parte, como eu disse aqui, a segunda parte seria Jesus falando sobre isso. Seria um grande diálogo, uma grande expressão, uma grande fala do próprio Cristo sobre isso e sobre algumas coisas a mais. Então hoje aqui, para ser mais breve, eu quero ir direto ao que Deus falou ao meu coração. Mas resumindo aqui, para quem não tem costume, para quem não conhece essa passagem do capítulo 5, aqui na minha versão da Bíblia, o título é assim, ó, a cura do homem de Betesda. Betesda deve ser o lugar, a região, né? Mas a cura de um homem ali, ou seja, o que acontecia? Tinha um cara que não andava, ele tinha essa deficiência, essa debilidade, e ele não andava, ele vivia a vida inteira, a Bíblia diz aqui alguns anos, vários anos que ele vivia numa cama sem poder andar. Então tinha um lago, tinha uma região ali, um lago, onde a Bíblia relata no capítulo 5 que de tempos em tempos vinha um anjo, mexia a água, e quando ele movia a água, quem tocasse na água, o primeiro que tocasse na água era curado. E isso acontecia de tempos em tempos, e esse homem ficava à beira do lago, esperando o anjo vir mover a água, para ele tocar na água, para ele entrar na água e ser curado e poder andar. Só que como ele não conseguia andar, ele não conseguia chegar até a água, não dava tempo. Como ficava uma multidão ali esperando o anjo vir mover a água, quando isso acontecia, logo o primeiro que entrava, o primeiro que agia já recebia o milagre. E não dava tempo desse homem chegar até essa água e receber esse milagre. Então, resumindo, a história era essa. De repente, Jesus se aproximou, viu aquela agitação, viu aquele movimento, viu que o anjo moveu a água ali e tal, e tudo aquilo acontecendo, e perguntou para esse homem:
falou: o que você está fazendo aqui, né? Por que você não se move? Por que você não é curado? Você não quer ser curado? E o homem falou: olha, eu quero ser curado, mas o poço está aqui, o anjo vem, agita, mas eu não tenho ninguém para me ajudar, para me levantar, para eu me arrastar e chegar até a água e ser curado. Então eu acho que são 30 e tantos anos que ele vivia assim, não sei o certo, mas está aqui no texto. Fazia muitos anos que ele vivia assim, queria ser curado, e ele começou ali meio que resmungar e falar para Jesus: olha, eu quero ser curado, mas não tem ninguém para me ajudar, ninguém me move, eu não consigo me arrastar até lá, eu não tenho condições de andar, mas eu estou aqui em busca do meu milagre. Então Jesus falou para ele: então, ó, levanta, pega essa cama que você vive deitado nela e anda. É só isso. E simplesmente o homem ouviu aquela palavra, se levantou, pegou a cama dele, a maca onde ele vivia deitado, e andou. Então, resumindo, a história é essa. Foi isso que aconteceu, de forma bem resumida. Só que aí depois vieram alguns homens, começaram a questionar Jesus, que ele não podia curar o homem, porque era sábado, por questões de algumas leis e tal, e Jesus começa a dialogar, começa a falar várias coisas ali, e são boa parte, eu diria que metade, talvez mais da metade do capítulo 5 é Jesus falando sobre isso. Mas eu quero destacar uma coisa aqui. Conforme venho falando nos últimos devocionais, eu quero destacar o versículo 6, que na minha versão diz bem assim. Eu vou ler exatamente como está no verso 6 do capítulo 5 do Evangelho de João. Diz assim: quando Jesus o viu deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: queres ser curado? O homem enfermo, verso 7 agora. O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Verso 8 agora. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Verso 9. Imediatamente o homem foi curado, pegou o seu leito e andou. Então, eu quero destacar desses 4 versículos que eu li aqui, foram 4 versículos, do 6 até o 9. Eu quero destacar o verso 6, o finalzinho do verso 6. Eu quero destacar o finalzinho do versículo 6, que Jesus falou para ele: você quer ser curado? E ele começou a contar ali a história, começou a falar, começou a dizer a sua situação complicada. E Jesus só ouviu. E quando aquele homem terminou de falar, Jesus disse: levanta, pega a sua maca e anda. E o homem levantou, pegou a maca e andou. E o milagre aconteceu, simples assim. Então, Deus falou muito ao meu coração através desse versículo, porque às vezes nós precisamos de cura. E talvez você que está vendo esse vídeo, você que está vendo esse devocional, talvez você precise de cura. Talvez você conheça alguém que precise de cura. Talvez você tenha alguém na sua família que precise de cura. Talvez você tenha alguém na sua igreja, no seu bairro. Enfim, talvez você tenha alguém que precise de cura. Talvez você seja essa pessoa que precise de alguma cura na sua vida. E a única pergunta que Jesus faz é: você quer ser curado? E é interessante que ali para frente, nos versículos que Jesus vai falando várias coisas sobre isso, é muito interessante como Jesus fala sobre a fé, sobre aquele que crê, sobre a salvação, sobre o amor, fala várias coisas. E ele basicamente estava falando sobre o que aconteceu. Só que o texto é bem longo. Falas do próprio Cristo. O texto é bem longo, Jesus falando sobre isso. Mas o maior destaque que ficou ao meu coração do todo o capítulo 5 são... Ele é relativamente longo, para quem não está acostumado. São 47 versículos, o capítulo 5. Então, o maior destaque para mim foi a pergunta de Jesus. Ele fez uma pergunta muito simples: você quer ser curado? E ele foi.
Então, eu quero finalizar o nosso devocional de hoje com uma oração. Se você quer ser curado, se você conhece alguém que precisa ser curado e você crê em Jesus, eu quero orar por você e eu quero orar com você, por você e com você, por essa pessoa, tá bom? Se você puder, feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse devocional, por mais esse dia, por essa oportunidade, por esse projeto Ora, que o Senhor sabe que é muito mais do que uma conta numa rede social. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero orar por cura, assim como nós vimos na sua palavra. Se houver alguém nesse momento, se quem está vendo esse devocional, quem está vendo esse vídeo, quem está fazendo parte dessa oração e crê no Senhor Jesus, que seja curado no poder do teu nome, ó Deus, conforme declara a sua palavra. Nós oramos por cura, para que o seu nome seja glorificado. Nós declaramos que confiamos em ti, em nome de Jesus. Amém.